Olá, tudo bem? Eu sou o contador Leonardo Hoffman e estou aqui com o advogado Gilmar Rafael. Neste vídeo nós vamos abordar o tema tempo à disposição, dando continuidade a esta série de vídeos de reforma trabalhista. Ok? Vamos lá então no tema tempo à disposição. Esse tema, tempo à disposição, ele trouxe algumas alterações interessantes, né, Gilmar? Interessantes, substanciais, né? É verdade. Conta pra gente aí o que veio prevendo, né? Qual que é a alteração que aconteceu nesse item e acredito até por parte do funcionário uma perda, né? Uma perda. Por parte do empregador, aí defendendo o lado do empregador, veio trazendo uma segurança para o empregador, né, e a redução talvez do dispêndio, né? Conta pra gente o que aconteceu aí com esse tema, tempo à disposição. Olá, tudo bem? Questão do tempo à disposição, como o esposo do Leonardo aqui, para o empregado ele veio trazendo uma perda, né? Então para o empregador foi uma questão de justiça para o empregado, era uma perda porque era algo que ele já estava habituado a receber. Então o que é esse tempo à disposição que a legislação veio alterar? Para que eu receba do meu empregador, com a nova lei, eu tenho que estar no popular com a mão na massa, eu tenho que estar realmente executando as minhas tarefas. E antes da lei, a lei trazia o seguinte: se o empregado, por liberalidade dele, ele fizer uma oração, por exemplo, uma oração na empresa, ele tiver aquela ginástica laboral, a troca de uniforme, tudo isso que ele está ali dentro nas dependências da empresa, mas não estiver trabalhando realmente, agora com a reforma trabalhista, ele não vai receber. Então, o que o legislador ele quis? Recebe a partir do momento que você trabalha. Volto a frisar, por liberalidade dele, né? Porque se a empresa impõe o empregado algum tipo de atividade que seja fora do trabalho dele, se for imposição do empregador, aí sim ele vai ter que pagar. Aqui na minha empresa é obrigado todo mundo a fazer uma ginástica laboral. Se for por imposição do empregador, aquilo ali é tempo para o empregado receber. Agora, se for por liberalidade do empregado, é ele que quer fazer aquilo, não vai receber. Mesmo que a empresa ela contrate um profissional, vamos colocar assim, a empresa contrata um profissional para fazer uma ginástica laboral antes do início do horário de trabalho, né? Antes do início. E é opcional. Nesse exemplo, é opcional o empregado participar ou não participar naquele período que antecede o horário do trabalho. Amanhã, por exemplo, né? O horário de trabalho começa às 8h, de 7h30 às 8h, o empregador ele oferece um profissional para fazer uma ginástica laboral ou uma atividade física, o que for, mas é opcional. Então, se o empregado, ele mesmo dentro das dependências da empresa, participar dessa ginástica, participar dessa atividade, ele não está dentro do horário de trabalho. Não é isso? Não, porque não foi uma imposição do empregador. Né? Okay. Do mesmo jeito dessa ginástica laboral que você citou, a gente pode colocar a questão num café, num lanche, né? Chega de manhã lá, tem um lanche ali na minha cozinha, na minha copa lá, o empregador fala assim: gente, quem quiser pode ir lá tomar o café e tal. Isso aí não é obrigatório. Então, esse período aí não é contado. Ok. Tá? Aí fica, na verdade, a critério da empresa, né, se ela vai deixar isso como um benefício para o funcionário ou não. Né? A empresa não é obrigada a entender esse horário como um horário remunerado. Não é. Né? Se ela quiser pagar, ótimo. Né? Tudo que a empresa queira pagar, para o empregado agradece. Né? Mas ela não está obrigada. Outra situação, a gente colocando aí no mesmo bojo, vamos colocar assim, a questão das horas in itinere. O que é as horas in itinere? In itinere é um termo em latim, que seria horas no itinerário, que a lei falava o seguinte: o tempo de deslocamento de casa para o trabalho e vice-versa, em local de difícil acesso ou não servido por transporte regulamentar, isso aí seria tempo à disposição desde que o empregador ele disponibilizasse um transporte. Moro num local onde não tem transporte público, meu empregador
sai daqui da empresa, disponibiliza o veículo, vai lá em casa me buscar. Esse tempo que ele vai me buscar e o tempo que ele me leva lá na minha casa, isso aí era contado com tempo à disposição. E muito empregador vinha isso aí como uma injustiça, porque ele não tem condição nem condução para vir trabalhar. Eu vou lá na casa dele para buscar. Se eu vou lá buscar, aquilo ainda vira tempo à disposição. Né? Era uma coisa meio injusta. Além do custo do transporte, tal que o empregador já acaba oferecendo, ele ainda tinha que pagar o salário ainda desse período de deslocamento. Não é isso? Então é uma coisa que às vezes ele achava injusto, mas eu explico que por que esse tempo dessa hora ele tinha, porque a lei lá de 1943, o que acontecia? As empresas se estabeleciam lá numa zona rural, eram as empresas que estavam naquele local, e às vezes ela estabelecia lá por questão de ser mais barato, questão de incentivos fiscais e tudo mais, então ela estabelecia lá. Então ela estava ganhando com aquilo. Quando ela estava ganhando com aquilo, ela ia lá e buscava os empregados. E acabou que com o passar dos anos, a coisa foi ficando diferente. As empresas estão nos grandes centros e às vezes tem empregado que mora no local de difícil acesso. E aí veio a lei e falou assim, o tempo à disposição, as horas itinerantes, não existe mais. A partir de agora, a partir do dia 11 de novembro, você pode buscar o seu empregado lá, que isso aí não será contado como tempo à disposição. Ok, né? Interessante. Ainda dentro desse tema, né, Gilmar, tem uma situação que é muito comum e gera muita dúvida. Eu no escritório aqui, eu acabo recebendo muitas perguntas sobre esse tema, que é um empregado, ele tem que participar de uma reunião em uma outra cidade e tem esse período de deslocamento, de avião, de ônibus, né? Então, o funcionário acorda de madrugada, né? Acorda 4 horas da manhã, para sair de Belo Horizonte para ir participar de uma reunião em São Paulo, que vai começar às 9 horas da manhã. Como que é essa contagem do tempo, né? Conta pra gente como é que é essa contagem do tempo do empregado em relação a ser remunerado ou não ser remunerado nesse tempo aí que ele está em deslocamento? Bom, Leonardo, a legislação, nem na CLT antiga, nem na reforma trabalhista, ela veio disciplinar isso não. Isso aí é entendimento do judiciário, é um entendimento consolidado do judiciário, é o seguinte: o tempo que eu estiver em deslocamento para o trabalho, não esse de casa para o serviço, mas esse exemplo que você deu aí, eu vou precisar de pegar um avião aqui, que eu tenho que participar de uma reunião lá em São Paulo, então esse tempo de viagem, que seja de avião, de ônibus, eu vou viajar a noite inteira, esse tempo de viagem, isso aí é considerado tempo à disposição, o empregador vai ter que me pagar. Sai daqui de ônibus, vou para São Paulo, cheguei lá em São Paulo 10 horas da noite, esse tempo o empregador tem que me pagar. A partir do momento que eu estou lá em São Paulo, que eu estou no hotel, aí ele para de me pagar. Okay. Aí no outro dia, a reunião é 8 horas da manhã. Aí a reunião é 8 horas da manhã, aí ele já começa a me pagar. Então, aí quando ele está cumprindo o horário de trabalho dele. Quando eu voltei para o hotel, não, no hotel ali eu posso fazer o que eu quiser ali, então esse tempo ali não há que se falar em pagamento. Mas o tempo de viagem, esse tempo sim. Ok, obrigado, interessante. Agora, voltando aqui à questão das horas itinerantes. A lei suprimiu do empregado essa questão das horas itinerantes. Volto a dizer, a gente vai bater numa coisa muito complicada, que é a questão do direito adquirido. Todos os dias de casa para o serviço era 1h30 para ir, 1h30 para voltar. Era 3 horas a mais que eu recebia. Vai ser retirado do meu salário 3 horas. Isso aí causa um impacto muito grande no salário da pessoa. Como que vai ficar isso aí? Então, para os empregados novos, fica até tranquilo. Mas e para aquele empregado que já está na empresa? Mas o empregado novo eu vou utilizar uma forma, o empregado antigo eu já utilizo outra. Isso aí administrativamente causa um transtorno muito grande. Né? Então, isso é uma coisa que as empresas vai ter que equalizar, se ela continua pagando essas horas ou se ela vai simplesmente retirar e aguardar a decisão da justiça. Mas muitas pessoas me perguntam o seguinte: e como que fica a questão do acidente? O acidente do trabalho,
que é o acidente de trajeto, né? O acidente de trajeto é um tipo de acidente de trabalho, é aquele ali que a pessoa acidentou de casa para o serviço e vice-versa, independente do transporte. Recebo o vale-transporte, peguei o vale-transporte, entreguei lá para minha esposa, lá para ela ir para fazer as compras dela e tudo mais. Estou fazendo uso indevido do vale-transporte. Mas mesmo assim, se eu acidentar, porque eu estou de carro, estou de moto, estou indo a pé, se eu acidentar, é um acidente de trabalho. Isso não muda nada. Aí, e com essa questão da horas itinerárias que foi retirada? Também não vai mudar nada na questão do acidente de trabalho. São dois institutos diferentes. Um é do acidente de trabalho, o outro é das horas itinerárias. Ele não vai ter direito ao pagamento das horas, mas o acidente de trabalho continua valendo. Ok, obrigado. Então, encerramos este vídeo. No próximo vídeo, nós vamos falar para você sobre as férias, o parcelamento das férias. Aguardo você no próximo vídeo. Abraço. Ok, até o próximo vídeo. Um abraço.